Olá, tudo bem? Meu nome é Eric, eu tenho um canal no YouTube chamado Descolando da Escola. O canal está um pouquinho parado por motivos pessoais, eu posso até comentar um pouquinho no final desse vídeo. Mas essa semana eu vi um vídeo de um cara chamado Easy Nobre, que é bastante conhecido, né? Bastante gente segue ele no YouTube. E ele fez um vídeo, ou ele subiu um vídeo, onde ele fala que ele odeia o sistema educacional brasileiro. Como esse canal fala sobre escolarização, os seus problemas e assuntos relacionados à educação, eu falei, eu vou pegar esse gancho e quero fazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Esse é o vídeo que eu vou fazer a respeito. Para começar, queria dizer que eu concordo com ele que o sistema educacional brasileiro é muito ruim, mas eu vou além. O problema eu não acho que seja do sistema educacional brasileiro, o problema eu acho que seja do sistema educacional, ponto. O sistema educacional no mundo inteiro, quer dizer, um modelo de escola é um modelo que tem vários problemas, um deles é essa necessidade por ordem, que gera, né, um ambiente que absolutamente não é um ambiente muito acolhedor, eu diria, né? E em alguns casos, não sei se na maioria, mas enfim, não é incomum você ouvir histórias do tipo que o Easy comentou, que são histórias do tipo, por exemplo, ele comenta sobre o microscópio que ele criou em casa, que é uma história super legal, né, meu? Um garoto, se não me engano, ele disse que ele tinha uns 7, 8 anos, o pai dele trabalhava na Kodak, né, uma empresa, para quem não é da época, uma empresa que fabricava máquinas fotográficas que sumiram, né, do mapa. Na época havia uma máquina que era descartável, a Kodak inventou na época uma máquina descartável, ou seja, você tirava um número de fotos e depois ela não servia para mais nada, você basicamente jogava no lixo. Ele aproveitou e desmontou a máquina e, lendo sobre a questão de lentes, né, ele meio que usou, colocou uma na outra, improvisou, usou fita crepe, durex ou não sei o que, e no final das contas conseguiu montar uma espécie de microscópio onde ele conseguia, né, ampliar as coisas e olhando direto para elas como se faz no microscópio. Achou aquilo super legal, que obviamente é super legal, levou para a escola no dia seguinte, né, para mostrar para os amiguinhos. Todo mundo achou muito legal, nossa, olha que legal, você consegue ver. E aí o que aconteceu? Ele conta que a professora ou alguém que trabalhava na escola viu o burburinho, foi até lá, quis saber o que estava acontecendo, olhou para o objeto, arrancou da mão dele, não deu satisfação nenhuma, simplesmente pegou, sumiu, não falou mais nada e acabou a história. E eu não pude deixar na hora de pensar num ambiente de aprendizagem que seria o ambiente ideal, né, para crianças, adolescentes e aprendizes, enfim, se engajarem nesse processo de aprendizagem, nesse processo de educação. Um ambiente ideal teria adultos, teria tutores, professores, facilitadores, que olhariam para uma situação dessa e fariam exatamente o contrário, né? Chamaria todos os amigos e falaria, pessoal, olha que legal o que o Israel fez em casa. Ele usou lentes da máquina fotográfica, ele criou um microscópio, vem ver. Chega mais, pessoal, vamos ver. E aí, como é que vocês acham que funciona, né? E daí você gera uma série de discussões, de conversas, que podem gerar vários tipos diferentes de aprendizagem sobre os mais variados temas. E esse é um ambiente rico que, na minha visão, seria o ideal, que a escola tradicional não tem, pelo contrário. A escola tradicional, por ser focado no professor, quer dizer, não diria focado, mas centralizado no professor, o professor é a figura central que está lá impartindo conhecimento, ela necessita de ordem, necessita de disciplina, necessita que as pessoas obedeçam e qualquer coisa fora do roteiro é vista como uma ameaça a essa ordem, portanto, deve ser eliminada, enfim, o que quer que esteja causando algum tipo de distúrbio, algum tipo de situação diferente, não pode ser fomentado. E aí eu ouço essas histórias e eu falo, cara, e não é tão incomum. Esse tipo de história não é incomum. Se você realmente pesquisar e lembrar da sua experiência na escola, geralmente é um ambiente onde você não pode fazer nada que não seja aquilo que está programado para acontecer diante do professor. Alguns professores são mais permissivos que os outros,
então eles acabam deixando rolar uma bagunça e tal, mas em geral, não pode. Se você tem um professor mais rígido, você não pode falar, você não pode conversar, você não pode fazer nada. E aí as histórias que ele conta são histórias que, são super tristes, eu acho até legal o fato dele, né, compartilhar essas histórias, algumas são super difíceis, né, para uma criança lidar. Ele conta uma história do momento que ele queria ir no banheiro, o professor não deixou, mandou ele fazer dentro da sala de aula, que é um absurdo. E assim, isso não é incomum. É óbvio que esses são casos, entendo eu, de professores que são especificamente mal treinados e mal preparados, né? Mas o que me pega é a realidade desse ambiente, né? Que na minha visão é o problema do sistema educacional como um todo, né? Da escola tradicional em qualquer lugar. Até onde eu sei, é assim no Canadá, onde o Easy mora, né? Ele migrou para o Canadá. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa. Eu moro na Espanha hoje, eu migrei para a Espanha também, saí do Brasil no final do ano passado, 2018. Inclusive esse é um motivo pelo qual os vídeos estiveram um pouquinho parados aqui, né? Essa adaptação é sempre um processo complexo, mas enfim. Na Europa é assim, na Espanha é certamente assim. Eu tenho um filho pequeno, eu e a minha esposa estamos procurando alternativas, né, pensando na educação dele. E o que a gente encontra são histórias de horrores, na verdade. Histórias do tipo da criança que ainda, por exemplo, não se fraudou, crianças novas, de 2 anos e meio a 3 anos, que estão entrando no berçário, né, enfim, no equivalente, né, que eles chamam de guarderia, e a escola fala, não, tem que desfraudar de qualquer jeito. Se a criança não desfraudou, ela é obrigada a desfraudar, ou seja, faça o processo impondo que a criança pare de usar fralda, a criança ainda não tem controle sobre, né, as suas coisas, e assim, ela vai aprender desse jeito forçado. O que para mim é o mais completo absurdo. É o mais completo absurdo. Você já, desde cara, você já traumatiza a criança e fala, você vai para esse lugar, se prepara que você vai ter coisas que não vão ser nada agradáveis para você, desde o começo, né? Enfim, mesmo para crianças mais velhas, né, a partir da primária, que eles chamam de primária, secundária, são histórias sempre de tensão, medo. E se você pensar no modelo da escola tradicional, é um modelo que fomenta, eu diria, medo. E quando eu digo medo, eu não digo medo horrível de você ficar rangendo os dentes. É um medo sutil, sabe? É um medo subliminar. Por quê? Primeiro que você já entra fisicamente. Normalmente escolas são muros altos, algumas grades nas janelas, ou seja, feita para impedir fugas, que já é uma loucura, né? Você tem que entrar em classes separadas por idades, você tem uma progressão linear, ou seja, você está aqui, depois para aqui, depois para cá, depois para cá. Você tem que aprender aquele conteúdo, você é testado naquele conteúdo. Se você erra, é um problema. Se você faz uma prova, um teste e responde alguma coisa errada, isso é negativo. Você perde. Se você tira muitas notas ruins porque você não conseguiu produzir na prova o que você teria que ter aprendido lá atrás, você repete de ano, há punições, ou seja, você é punido pelos seus erros. Isso gera medo, não é, de novo, aquele medo overt, né? Não é aquele medo, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer, não é? Mas é um medo que está ali, né? Eu preciso, não posso, olha, eu tenho que tomar cuidado. É sempre cuidado que gera ansiedade, que gera, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E isso é o contrário de um ambiente ideal para aprender qualquer coisa. Para você aprender coisas, você precisa estar engajado naquilo, você precisa estar mentalmente disposto a fazer aquilo. Se você está num ambiente que te gera ansiedade, medo, que não te ajuda a gostar, a querer aquilo, você não vai aprender nada. Ou vai aprender muito pouco e vai esquecer logo depois. Eu acho muito interessante, né, o Easy Nobre compartilhar essas histórias. Eu acho que é corajoso da parte dele. Falar, né, desses problemas, foram problemas sérios e ruins, né? Mas é interessante que, da perspectiva que eu tenho, é algo que é relativamente comum. E é péssimo, né? É horrível colocar a criança e o adolescente para passar por isso, em nome de um objetivo posterior da criança. Não faz sentido. Não faz sentido. Você pensar no mundo de hoje,
o que se espera que uma criança, né, que um adulto tenha daqui a alguns anos, que a criatividade, capacidade de improvisar, de lidar com problemas, né, de resolver esses problemas e fazer algo de novo. Aonde que essa educação, aonde que essa escola tradicional ajuda nisso? Ela só prejudica isso. Só prejudica. Né? Estava falando do modelo de escola tradicional, né? Muros, classes, centrado no professor. Ou seja, o professor tem um conhecimento, né, que os aprendizes, né, as crianças e adolescentes não têm como acessar de outra maneira, a não ser com o professor. Aí o professor lá no centro, olha, aqui está, você tem que aprender isso, isso, isso e isso, e você tem que receber, né, como aprendiz, ó, entendi, e depois você tem que provar que você aprendeu. Hoje em dia, todo mundo já sabe como funciona o processo de aprendizagem no cérebro, literalmente, né, como o nosso cérebro funciona, mas também mentalmente, como a gente lida com o processo de aprendizagem. Não é nada disso, é o contrário. Né? O exemplo que eu dei no microscópio é um exemplo de uma criança que aprende, se ela tem aquilo reconhecido, mesmo que esteja errado, porque aí de novo entra a questão de errar, de poder errar. Ah, eu fiz um microscópio, mas não está funcionando. Ele conta a história, né, que não funcionava direito porque ele colocava e ficava escuro. E aí ele mesmo depois acabou arrumando um jeito de colocar um LED ou alguma coisa que iluminava. Mas esse seria o típico caso. Ele errou a primeira vez. Opa, peraí, eu segui a instrução, as lentes estão aqui, mas não está funcionando. Opa, deixa eu pensar como é que eu vou resolver isso. E outra coisa que acontece com qualquer tipo de aprendizagem significativa é colaboração, é social. As pessoas se ajudam. Ou seja, eu não estou conseguindo ver o que será. Alguém pode dar a ideia de que precisa iluminar, o outro vai dar a ideia de que você colocar um material um pouco diferente, enfim. As pessoas colaborando e trocando ideias entre idades diferentes e com liberdade. Isso gera esse engajamento por aprender. A pessoa passa a ter vontade de aprender, ela passa a ter vontade de ir lá no ambiente e falar, pô, hoje é bem possível que seja um dia bem legal, porque eu vou fazer coisas que vão ser novas e eu vou descobrir coisas. E isso é o que motiva as pessoas. Não, vou ficar lá sentado, tenho que ficar quieto, não posso falar, não posso olhar para o lado, não posso fazer nada. Meu Deus, e eu tenho que lembrar, tenho que decorar, porque senão eu vou errar na prova, não posso errar. É tudo que uma criança e um adolescente não precisam para aprender alguma coisa, é esse ambiente. Enfim, eu achei muito legal esse vídeo dele, eu quis aproveitar o fato dele ter colocado esse vídeo no canal dele e resolvi fazer voltar um pouco a fazer vídeo, a falar sobre o tema, que na minha opinião é super importante hoje em dia. De novo, chegar aqui na Espanha e descobrir que aqui é igual, ou talvez até certo modo pior, porque existe essa visão quadrada, né, de que a criança precisa de ordem e disciplina. Disciplina não é ruim por si só, nem ordem para essa questão. Mas se você está interessado que uma criança se desenvolva mentalmente, psicologicamente, intelectualmente, cognitivamente, você precisa criar um ambiente onde ela se interesse por aquilo, ou seja, ela se interessa por aprender, ela se engaja, aquilo dá vontade, dá tesão, eu adoro fazer isso, adoro fazer coisas novas, adoro estar ali. E a escola é o contrário. Em geral, a escola dá... A escola hoje, meu Deus do céu, não liga. E um ambiente preparado também, é bom levar em consideração, o Easy também comenta sobre bullying, né? Um bom ambiente de aprendizagem vai ter adultos que têm em consideração, porque são crianças convivendo, e bullying, e o mais velho ou mais forte, ou uma criança com a outra, vão ter conflitos. Uma aprendizagem livre não é uma aprendizagem livre de conflitos, mas os conflitos têm que ser gerenciados dessa maneira livre e democrática, no sentido de questões são resolvidas primeiro entre eles, mas se há abuso, e frequentemente há abuso porque uma criança é maior que a outra, uma criança é mais forte que a outra, ou é mais velho que o outro, adultos precisam estar ali preparados para fazer alguma coisa. E na escola, porque tem tanta gente, existe tanta essa necessidade de ordem, que isso acaba sendo colocado de canto. E muitas crianças passam pelo processo e passam pelo sistema sendo bullyingadas, né, sendo vítimas de bullying, e nunca acontece nada, e elas saem dali traumatizadas, né?
Então é isso, eu queria só fazer esse vídeo. Eu mando meu alô pro Easy Nobre. Não sei se esse vídeo vai chegar nele, ele é bastante conhecido. Ninguém me conhece, nem meu vizinho sabe quem eu sou, Jesus amado. Mas enfim. Manda um alô para vocês. Manda um alô pro Easy Nobre. Legal você ter compartilhado isso. É importante, um assunto super importante. E aqui eu me despeço. Se você quiser comentar qualquer coisa, fazer críticas, sugestões, pensar do jeito que você pensa, falar o que você acha que é um absurdo, que não é um absurdo, enfim. O campo de comentários está livre para isso e a gente se vê por aí, beleza? Até mais.